Muito bem, estamos chegando nas coisas interessantes e agora a gente vai falar sobre água e interações bioquímicas. O que é importante você entender nessa aula é que a água ela vai participar de várias reações e ela tem algumas propriedades que permitem que o nosso metabolismo funcione da forma com que é para funcionar. As informações dessa aula elas servem às demais. Lembra, a bioquímica ela vai estudar os pequenos blocos que constroem a vida. Então a gente vai ver os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, como eles são metabolizados, como eles são formados, o que é que acontece com eles no nosso corpo. Várias características da água que você vai escutar aqui nessa aula também vão servir para farmacologia, também vão servir para patologia, também vão servir para a biofísica. Então essas informações gerais sobre água e interações bioquímicas, elas vão servir como forma de facilitar o entendimento de outras coisas. Esse assunto é isso, ele é uma peça formadora de outros assuntos mais importantes. A formação da hidrosfera foi fundamental no processo de evolução. Como eu disse, várias coisas que acontecem no seu metabolismo, eles precisam estar ocorrendo dentro da água, ou eles precisam da presença da água para ocorrer. Por que é que a hidrosfera é feita de água? Por que a gente não poderia ter um mar de metal e ocorrer a vida da mesma forma? Por causa de algumas características importantes. Primeiro, o ponto de ebulição da água é relativamente alto, o que significa que ela vai estar no estado líquido à temperatura ambiente. Se o ponto de ebulição fosse mais baixo, ela não estaria na forma líquida, à temperatura ambiente. E, consequentemente, a gente não teria a vida na Terra. Porque, como eu disse, nós precisamos do ambiente aquoso ou da presença de água para realizar algumas funções metabólicas. Nesse sentido, o calor específico da água é um ponto importante. Porque você precisa de uma quantidade relativamente alta de calor em comparação com outros compostos para elevar em 1 grau a temperatura da água. Isso seria a característica do calor específico da água. Tá, e por que é que a água é tão difícil assim de entrar em ebulição? As moléculas de água têm uma característica peculiar. Elas são capazes de formar pontes de hidrogênio. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. As características da molécula de água não se resumem só a isso. Ela também funciona como um soluto universal. Ela serve para solubilizar vários compostos, ou seja, eles conseguem se dissolver na água facilmente devido às características da molécula, características especiais da molécula. Por fim, nós temos alguns compostos hidrofílicos, ou seja, compostos que têm uma afinidade maior por água e vão se dissolver melhor em água. Você tem alguns compostos hidrofóbicos, ou seja, compostos apolares que não vão conseguir interagir bem com a água. Isso também vai ser um ponto importante mais na frente. E nós temos também os compostos anfipáticos, que nós vamos ver que eles são uma mistura dos dois. Eles têm uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte interage com a água e a outra não interage. Basicamente, o que tem de importante nesse capítulo é isso. Agora vamos ver em detalhes. Então você está vendo na imagem da esquerda a molécula de água. Você tem essa moléculazinha vermelha, que seria o oxigênio, e você tem os dois hidrogênios. Uma coisa para você memorizar aí. O hidrogênio, ele geralmente vai aparecer com a carga positiva e o oxigênio com a carga negativa. Por que isso acontece? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso é um factoide. Você aprendeu isso no ensino médio. Memorize esse factoide. Não é tão importante você ir a fundo nessas razões. O oxigênio ele geralmente vai aparecer com a carga negativa e o hidrogênio geralmente vai aparecer com a carga positiva. Devido a eles serem positivo e negativo, a água vai formar uma coisa chamada dipolo, ou seja, a molécula de água ela vai ter uma parte negativa, que é a parte onde está o oxigênio, e outra parte positiva, que é a parte onde está o hidrogênio. Se a molécula de água tem uma parte, fica olhando para a imagem, tem uma parte negativa, que é a molécula de oxigênio, e uma parte positiva, que é a de hidrogênio, o que é que acontece se eu colocar duas moléculas de água próximas uma das outras? Lembra do assunto do ensino médio de química, negativo atrai positivo. Então a parte negativa de uma molécula de água vai ser atraída pela parte positiva de outra molécula de água. E assim você vai ter
coesão formada entre as moléculas, que é essa figura da direita, ó. Parte negativa se juntando com a parte positiva de outra, e a parte negativa da outra se junta com a parte positiva da seguinte, e assim vai. Vou repetir o raciocínio. A molécula de água tem uma parte negativa, que é a parte onde está o oxigênio. Você tem uma parte positiva, que é a parte onde está o hidrogênio. A gente chama isso de dipolo. Quando você coloca várias moléculas de água juntas, elas vão ficar coesas, porque uma parte negativa vai ficar se juntando com a outra parte positiva. E aí você vai ter essa ligaçãozinha, que se chama pontes de hidrogênio. Essas ligaçõezinhas entre as moléculas de água. Isso vai determinar uma certa coesão entre elas. É por isso que a água ela tem essas características. O ponto de ebulição dela é mais alto que o normal. E aí a gente tem água no estado líquido à temperatura ambiente. E isso permitiu a vida acontecer. A primeira célula que surgiu provavelmente surgiu dentro da água, porque os processos metabólicos precisam, como eu disse, terceira vez que eu repito, os processos metabólicos precisam acontecer em meio aquoso ou na presença de água. E a característica do soluto universal está aí. Então, quando você tem, por exemplo, o Cl-, o cloro, que ele é negativo, e você tem várias moléculas de água, o que é que vai acontecer? Lembra que a molécula de água tem uma parte positiva, que são as bolinhas brancas, os hidrogênios, e uma parte negativa, que são as bolinhas vermelhas, o oxigênio. Então, se eu tenho cloro, que é negativo, o íon de cloro negativo, em meio aquoso, o que é que vai acontecer? As partes positivas da molécula de água vão ficar em volta desse cloro, atraídos por ele. E aí você vai fazer com que esse cloro fique isolado, entendeu? Ou seja, esse composto está dissociado dentro da água. A água ela consegue separar esse composto e isolar as moléculas. Por isso que ela é um soluto tão bom. E devido a ela ser um soluto tão bom, se as coisas se dissolvem fácil na água, isso facilita o processo de metabolismo. Por quê? Porque o metabolismo precisa estar transportando um monte de coisa para lá e para cá na célula. Como é que eu vou transportar isso? Em meio aquoso. O meio aquoso vai fazer com que vários compostos consigam se dissolver ali e aí eles vão conseguir ser transportados para lá e para cá na célula. Então essa característica da água ser um soluto universal é muito importante. Mesma coisa acontece ali com o sódio positivo. Lembra da parte negativa da molécula de água, que é o oxigênio, que é a bolinha vermelha? Eles vão ficar em volta do sódio aqui na parte inferior direita da imagem. Eles vão ficar em volta do sódio, o sódio vai ficar isolado e aí você vai conseguir ter mais um composto dissociado na água. Então até agora nós vimos que a molécula de água ela é um dipolo, tem uma parte positiva e uma negativa. Devido a isso, ela consegue fazer ligações entre elas, que são chamadas pontes de hidrogênio, que dão uma coesão a elas e que as fazem elevar um pouco o ponto de ebulição da água, permitindo que ela fique em estado líquido na temperatura ambiente. Além disso, essa característica de dipolo da água faz com que ela seja um solvente muito bom. Então, coisas iônicas que estão dentro da água, elas geralmente se dissociam porque as moléculas ficam em volta dela. Outro exemplo de como essa característica da água sendo solvente, essas características das moléculas de água ajudam nos processos metabólicos. Você tem aí uma enzima agindo no substrato. Meu Deus, o que é enzima? O que é substrato? Se você está começando agora na bioquímica. A enzima vai ser uma proteína que vai facilitar uma reação. Você vai ver isso, a gente vai ver isso em detalhes mais para frente. Mas olha aí como as moléculas de água vão facilitar essa ligação. Você tem a enzima e ela precisa se ligar no substrato para agir. Não se preocupe em entender o que é enzima e o que é substrato agora. Só se preocupe em saber como a água vai facilitar esse processo. Você tem a enzima e você tem o substrato. Quando eles se ligam, a água, como ela forma uma coesão em volta desse substrato, o que é que vai acontecer? Ele vai fortalecer essa ligação. A ligação está ocorrendo lá e as moléculas de água coesas em volta. E aí essa ligação vai ser mais duradoura, vai ser mais forte. Então a partir daqui a gente precisa aprender algumas regras. Porque toda
toda matéria que você for aprender, ela vai ter alguns conceitos básicos, algumas palavras para você aprender e algumas regrazinhas, uma linguagem científica específica daquela matéria, que vai ser usada em outras. Então você precisa saber o que é um composto ou uma molécula polar, o que é uma apolar e o que é uma anfipática. Polar é quando essa coisa tem um polo, e esse polo pode ser negativo ou positivo. Então, quando essa coisa, independente se for uma molécula, quando essa coisa tiver um polo, quando essa coisa tiver uma parte positiva e uma negativa, ou ambas, uma parte positiva e uma parte negativa, bem diferenciada, quando essa coisa tiver polos, você vai chamar de polar. E a água? A água não é polar? Ela não é um dipolo, lembra? Ela não tem uma parte positiva e negativa. Então, tudo que é polar vai ter atração pela água. Lembra o que é que acontece quando o composto lá é jogado dentro d'água, que a gente mostrou o cloro e o sódio? Eles vão se atrair pela parte positiva ou pela parte negativa da água. Então, tudo que é polar, tudo que tem carga, ele vai ter uma afinidade pela água. Porque quando você jogar isso dentro d'água, misturar isso com água, você vai ter aquele processo lá que eu mostrei com cloro e com sódio, que é a dissociação do composto. E quando você tem uma coisa apolar, o que é que significa isso? Apolar é que não tem carga, ou a carga é irrelevante. Um exemplo de composto apolar na bioquímica é isso aí que você está vendo em amarelo. Ó. Procura o nome apolar, tá vendo isso aí em amarelo? Isso é uma cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela é apolar. Então você vai ter uma longa cadeia carbônica apolar, ou seja, que vai ter aversão à água, ela não vai interagir bem com a água. E você tem uma pequena partezinha polar ali. Se você só tem, o segredo é o seguinte: sempre que você vê uma cadeia carbônica enorme e você vê apenas poucas coisas que não são carbono e hidrogênio, quando você vê uma cadeia enorme que tem carbono e hidrogênio e não tem muita coisa a mais que isso, não tem O, não tem nitrogênio, é porque esse composto é apolar, ou seja, ele não tem uma diferença significativa de polos, de carga. E se ele não tem isso, ele não interage bem com água, ele tem aversão à água, porque a gente viu que a água é um dipolo e ela interage bem com quem também tem polos, ou seja, com quem também tem carga. Então, esse é o segredo. Você não precisa aprender completamente o assunto de química orgânica que você viu no ensino médio. Lembra disso. Toda vez que você vê uma cadeia enorme, com muito CH e pouca coisa além disso, é porque isso é um composto apolar. Agora, sempre que você vê um composto com muito O, com muito N, ou seja, com muita hidroxila, com muita amina, então significa que esse composto é polar, como esses que você está vendo na direita, esses que estão destacados em azul. Então você tem muitos polos, esses compostos eles vão reagir bem com água. E o que seria um composto anfipático? Ele tem uma parte apolar e ele tem uma parte polar. Então, geralmente, o que vai acontecer quando ele for interagir com a água é que a parte polar ela vai ficar, entre aspas, virada para a água. Olha aí para o composto anfipático, onde você tem uma parte em amarelo e uma parte em azul. O que vai acontecer com esse composto é que a parte polar ela vai ficar virada para a água e a parte apolar ela vai ficar afastada do meio aquoso. Na bioquímica, a gente vai usar uma coisa chamada fórmula esquelética, que você viu no ensino médio. Essa fórmula esquelética, essa imagem que está aí, você está vendo esse monte de linhas? Essas linhas representam as ligações entre os elementos. Onde você está vendo pontos aí, é porque tem um carbono ali. Onde você vê um ponto de encontro entre as linhas é que tem um carbono. Cada carbono faz 4 ligações. Se você não está vendo 4 ligações ali, se você não está vendo 4 linhas ligadas a esse carbono, a esse ponto, significa que tem H completando a ligação, ou seja, tem hidrogênio. Continuando aqui as regras, os factoides que você tem que memorizar, agora relacionados ao pH. Olha, o que você precisa saber para você continuar entendendo bioquímica é que o pH ele é um número que os cientistas criaram para representar
uma coisa complicada. Você tem um número que é 10 elevado a menos 8. Ué, como é que a gente vai ficar usando isso para representar acidez ou basicidade? Vamos pegar isso e usar uma regra da matemática chamada logaritmo. Você não precisa saber disso. Você precisa saber que o pH ele é um número usado para representar uma coisa. Então, por exemplo, você tem essa tabela aí na direita que mostra o pH de vários meios. Então, por exemplo, o leite e a saliva é ligeiramente acima de 7. O café preto é próximo de 5. O pH do suco gástrico é próximo de 1. E o que eu quero que você memorize aqui é o seguinte. Olha para a seguinte relação entre o pH e a quantidade de hidrogênio livre, de H+, no meio. Quanto mais H+ no meio, olha aí, 10 elevado a 0 é um número maior que 10 elevado a menos 1, que por sua vez é um número maior que 10 elevado a menos 2. Quanto mais, se você tem uma potência negativa, quanto maior essa potência negativa, menor o número. Então, olha aí, quanto mais H+ você tem, menor o pH. E quanto menor o pH, mais ácido. Qual é o pH neutro? Quando é que o pH é neutro? Em 7. Tudo que for abaixo de 7 vai ficando cada vez mais ácido. Tudo que for acima de 7 vai ficando cada vez mais básico. Quanto mais H+ você tem no meio, quanto maior a quantidade de H+ que você tem no meio, menor o pH. E quanto menor o pH, mais ácido. Isso significa que quanto mais H+ você tem no meio, mais ácido é esse meio. É isso que você tem que saber sobre o pH. Você precisa saber dessa pequena regra para que você entenda as partes posteriores de bioquímica. Então memoriza isso. Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais básico. Se o pH é baixo, ou seja, ácido, é porque tem mais H+ nesse meio. Memoriza isso. Sobre pH eu preciso que você saiba apenas isso para a gente continuar. Só que tem uma coisa. Vamos lá. Vamos voltar para aquela tabela? Vamos voltar para essa tabela por um momento e pegar aqui a cerveja. A cerveja tem um pH próximo de 4, ou seja, é ácido. Por que é que quando você bebe cerveja, seu sangue não fica ácido de uma vez? Por que é que não altera? Porque o pH do sangue, olha lá, ó, ele é ligeiramente acima de 7. Por que é que quando você toma cerveja, o pH do seu sangue não altera de forma que você morra? Porque o sangue ele precisa que o pH esteja próximo de 7 para as enzimas, para as moléculas funcionarem normalmente. Então, por que é que quando você toma cerveja, o pH não se altera de forma que você vai morrer? Porque o pH se altera e as coisas não estão mais funcionando bem. Por que é que isso não acontece? Existe uma coisa chamada sistema tampão. O tampão é a propriedade de algumas substâncias de neutralizar alterações do pH. Então, quando chega uma substância que altera esse pH do meio, as substâncias tampão vão ajudar o pH a retornar ao normal. Então, olha bem para essa imagem para a gente entender como funciona esse sistema tampão. Eu quero que sempre que eu falar o nome do composto, você pause, procure ele e preste muita atenção do que ele é feito. Entendeu? Então vamos lá. Procura o ácido acético. É esse que está no começo, ó, ácido acético. Pausa, procura, achou o ácido acético, beleza. Eu preciso que você olhe para esse ácido acético. Você está vendo que no final dele tem um OH? Lembra que é nessa parte que geralmente vai ocorrer as coisas interessantes? É nessa parte onde você tem o OH que geralmente vai acontecer alguma coisa. Eu expliquei isso lá quando eu estava falando de cadeias apolares e polares. É nessa parte polar que geralmente vai acontecer alguma coisa, não é? Beleza. Esse H que você está vendo no final do ácido acético, ele pode escapar desse ácido acético e se juntar com o OH livre. Esse OH livre pertence à água. Então você tem essa hidroxila livre. Tá vendo ali em cima, ó?
Ali em cima você tem um OH-, logo acima do ácido acético você tem um OH-, ele está livre ali. Esse OH-, ele quer um próton, ele quer um H. E o H que ele quer está bem aqui, ó, tá no final do ácido acético. Então esse H ele vai fugir para o OH livre e vai se juntar com ele, formando água. Tá vendo a seta que vai do OH- até a água? Como foi que esse OH- virou água? Pegando o hidrogênio do ácido acético. Esse ácido acético, sem o hidrogênio, ele foi lá para o outro lado, ó, se tornando acetato. Quero que você pause e procure, tá? Do outro lado, ó, acetato. Se você perdeu um próton, se você perdeu um hidrogênio para o H, você ficou negativo, porque você perdeu uma carga positiva. Então esse ácido acético, que virou acetato, agora ele está com essa carga negativa ali. Essa reação que você está vendo, onde o ácido acético ele perde um hidrogênio que se junta com a hidroxila, formando água, e se torna acetato, ela está em equilíbrio. Lembra lá dos princípios físicos? As reações elas ficam em equilíbrio. E se você altera o equilíbrio da reação, ela tende a voltar ao equilíbrio. O que é que vai acontecer se eu colocar alguma coisa ácida aí dentro? Tá lembrado que o ácido ele é uma coisa que vai gerar a formação de mais H+. Você vai ter, lembra que eu falei que quando você tem algo ácido, você vai ter mais H+ nesse meio. Se eu jogo algo ácido aí, vai ter mais H+. Se tem mais H+, esse H+, ele vai se juntar com o acetato, porque o acetato, ele não perdeu, ele não acabou de perder um H, ele não está negativo. Tá vendo aqui, ó, o acetato? Ele era ácido acético, perdeu um H, virou acetato e está negativo. Ele quer recuperar esse H+. Se eu coloco algum ácido nessa solução, ácido é igual a mais H+ no meio. Mais H+ no meio, um deles vai acabar se juntando com esse acetato. Quando esse H+ se juntar no acetato, ele vai se transformar novamente em ácido acético. Então eu quero que você pause e tente entender esse ciclo. Eu vou repetir o ciclo, você pausa e tenta repetir com as suas palavras, você tenta entender. O ácido acético, ele tem esse H no final. Esse H no final vai escapar e se juntar com esse OH, essa hidroxila de cima, formando água. Esse ácido acético, ele vai se transformar em acetato, que está do outro lado. O acetato é o ácido acético depois que perdeu o H. Se eu coloco algo ácido aqui, o que vai acontecer é que vai gerar mais H+. Esses mais H+, um deles vai se juntar com esse acetato. Esse acetato, quando ele pegar esse H+, ele vai voltar a ser ácido acético. Então, olha aí, quando eu jogo uma coisa ácida aqui, essa reação ela vai capturar essa coisa ácida e vai formar alguma coisa, ou seja, vai ficar anulando essa acidez, vai ficar retornando o pH ao normal. E o que é que aconteceria se eu jogasse uma substância básica aqui? É só você inverter, ó. Tá vendo? Uma substância básica significa que você tem muito OH- no meio, que você tem muita hidroxila. Então o que vai acontecer é o inverso, ó. Você tá vendo o OH lá em cima? Se eu jogo uma substância muito básica aqui, essa substância básica vai ter mais OH-. Se ela está me dando mais OH-, eu vou roubar mais hidrogênios do ácido acético. Lembra que tudo começou com o OH- roubando o hidrogênio do ácido acético? Então, se eu jogar uma coisa básica aqui, essa coisa básica vai gerar mais OH-. Esse OH- vai roubar mais hidrogênios do ácido acético. Roubando mais hidrogênios do ácido acético, eu vou ter a formação de mais acetato. E aí a reação vai tender ao equilíbrio. E se esse equilíbrio passar e ficar muito ácido? Aí vai ocorrer o que a gente acabou de falar. Se ficar muito ácido significa mais H+. Mais H+ significa que vai se juntar com esse acetato e formar ácido acético. Então é assim que funciona um tampão. Um tampão é um sistema que, se você coloca um ácido ou uma base, ele vai capturar, fazer alguma coisa e impedir que o pH se altere de forma significativa, que pudesse afetar
o pH ideal da ação das enzimas, da célula, enfim. É muito importante você entender isso aqui, soluções tampões, porque isso aqui vai aparecer muito em farmacologia. Então, entende esse processo. Volta, pausa, tenta explicar por você mesmo. Entende esse processo da solução tampão. Outro exemplo de solução tampão aqui, ó. Novamente, eu vou dizer o composto, você vai lá, procura, e depois que você achar, a gente continua. Tá vendo o ácido carboxílico ali, ó? Esse H2CO3. Então, esse H2CO3 ele pode se separar, formando ali bicarbonato, que é esse HCO3-, e formando H+. Então, se ele se separa, ele forma esses dois. Isso está ocorrendo a nível do sangue. Só que, ao mesmo tempo, esse ácido carbônico, ele pode formar, olha ali, água, ele pode liberar água e se tornar um CO2. E esse CO2 está presente no espaço aéreo pulmonar, ou seja, vai ser o CO2 que está saindo de você na respiração. Então, olha aí, esse ácido carbônico, a nível sanguíneo, ele pode se tornar H+ e bicarbonato, e a nível pulmonar, ele pode se tornar água na sua circulação e liberar CO2, liberar gás carbônico. O que é que vai acontecer se o seu sangue estiver muito ácido? Lembra, muito ácido é muito H+. Procura o H+ aí, pausa e procura o H+. Achou, não foi? O H+ está ali em cima. Então, se o seu sangue estiver muito ácido, é porque tem muito H+. Se tem muito H+, eu preciso gastar ele. Como é que eu gasto ele? Empurrando a reação para o lado do CO2. Então, isso vai aumentar a sua respiração. Você vai respirar mais para gerar mais CO2 para que esses hidrogênios livres eles entrem nessa reação para resultar na formação do CO2 e o seu sangue deixar de ter esse excesso de H+. Eu não preciso que você aprenda completamente como funciona todas as soluções tampões. Eu preciso que você entenda o que é uma solução tampão e saiba mais ou menos o mecanismo. O que é uma solução tampão? Você tem um composto neutro que pode se tornar ionizado e que ao mesmo tempo ele está em uma reação de equilíbrio. E quando eu jogo alguma coisa ácida ou básica nesse sistema, ele vai tender ao equilíbrio, ele vai pegar esses H+ ou esses OH-, formar alguma coisa com eles e começar a anular essa alteração de pH. Finalmente, nós temos as últimas regrinhas, os últimos factoides que você tem que saber para continuar o seu aprendizado de bioquímica, que é algumas funções. Então, como eu mostrei lá nos compostos apolares, geralmente você tem uma longa cadeia carbônica. Nessa cadeia carbônica não acontece nada de interessante, mas no final dela, no começo, no meio, você tem alguma coisa diferente ali, alguma coisa interessante. Geralmente é nessa parte que vai acontecer as reações. Porque uma coisa que você tem que entender é que as ligações entre carbonos são covalentes. Ligações covalentes são muito fortes. Eu preciso que você lembre disso. Eu preciso que você decore isso. Essas primeiras regrinhas que estão aparecendo com muita frequência nesse capítulo, infelizmente elas são decoreba, porque para você aprender elas de forma mais aprofundada, você teria que revisar toda a química orgânica que você aprendeu lá no ensino médio, só que você não vai precisar de tudo, não de uma vez. Então eu preciso que você memorize essas pequenas regras para você continuar aprendendo bioquímica nos próximos capítulos. Então lembra, sempre que você tiver uma ligação covalente, uma ligação entre carbonos, por exemplo, essa ligação é muito forte, geralmente ela não vai quebrar. Só que quando você tem uma ligação não covalente, ligação iônica, van der Waals, ligações hidrofílicas, pontos de hidrogênio, quando você tem ligações não covalentes, elas são um pouco mais fáceis de quebrar. Elas podem ser difíceis de quebrar em algumas situações, só que elas são um pouco mais fáceis de quebrar. Então pensa, seu corpo, ele não precisa estar realizando vários processos metabólicos,
isso se liga com isso, aí acontece uma alteração estrutural na proteína, depois se separa e vai para outra via. Não precisa existir uma dinâmica de biomoléculas no seu corpo? Precisa. Se precisa, a maioria das ligações vão ser o quê? Vão ser não covalentes, vão ser ligações que podem ser quebradas facilmente para você formar outras coisas. Então lembra, ligação covalente é forte, geralmente são de coisas muito difíceis de quebrar e que não se alteram. Ligações não covalentes são relativamente mais fracas. Então está relacionada à dinâmica do metabolismo. O metabolismo precisa estar sempre juntando uma coisa, separando outra, não sei o quê. Então a gente tem que saber algumas funções da química orgânica, só para você ter um entendimento melhor das próximas aulas, que são sobre carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. Então lembra, sempre que você tiver uma cadeia carbônica, olha aí para esse primeiro, e um OH no final, você tem um hidroxila. Geralmente isso aqui vai ser um álcool, etanol, metanol, alguma coisa assim. Então sempre que você tiver uma cadeia carbônica e um OH no final, você vai ter o hidroxila. Sempre que você tiver uma cadeia carbônica, a cadeia carbônica ela está representada por R, esqueci até de dizer no primeiro. Esse R vermelho é a cadeia carbônica. Sempre que você tiver uma cadeia carbônica e você tiver um C com 2 O em cima e depois um hidroxila, meu Deus, você decore isso aqui, porque é uma das poucas coisas que você vai precisar decorar na bioquímica. São essas pequenas regrinhas, mas você vai ver essas regrinhas tantas vezes nos próximos assuntos que você vai memorizar elas fácil. Então, nesse primeiro momento, decore, porque nos próximos momentos você vai usar tanto isso que você vai aprender automaticamente. Então, olha aí, cadeia carbônica, OH no final, hidroxila. Cadeia carbônica mais um C-O-OH, carboxila. Tenta pausar isso e repetir algumas vezes até você memorizar. Geralmente, quando as coisas interessantes forem acontecer, ou seja, quando for haver um processo aqui, isso aqui vai ficar numa forma ionizada, ou seja, esse H vai escapar. Lembra, sempre que você vê um H no final de alguma coisa, é muito fácil ele escapar e se ligar com alguém muito eletronegativo que está perto dele. Então, geralmente vai ficar desse jeito aí, ó. Esse H ele vai escapar e você vai ficar com essa parte negativa aí na molécula. A amina, ela vai ser a cadeia carbônica e o NH2, um nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Novamente, isso aqui vai ficar geralmente numa fase iônica. E como essa fase iônica vai chegar outro H, olha aí, ó, quando você perde o H, ele não ficava negativo nos outros compostos. No nitrogênio, na amina, quando você ganha outro H, você fica positivo. E o que é que vai acontecer se eu tiver uma biomolécula que perdeu um H e ficou negativa e outra biomolécula que ganhou um H e ficou positiva? Geralmente elas vão se unir. Então sempre que você vê essas biomoléculas assim, quando elas entrarem na forma iônica, elas vão se unir e formar algo maior. Outros grupos funcionais importantes para você saber, o fosfato, eita, olha a bagaceira, olha quantos oxigênios isso tem. Isso aqui, a bagaceira vai ser grande, meu amigo, quando nós começarmos a estudar as dinâmicas, quando isso aqui começar a reagir com outras coisas. Isso aqui, a bagaceira vai ser grande, olha quantos oxigênios tem. Você tem a sulfidrila ali embaixo, que é bem parecida com é quase a mesma coisa da carboxila, vai ser cadeia carbônica ligado ao SH. E como eu disse, geralmente esse H vai escapar e vai ficar ali o Szinho com a carga negativa. Então vamos dar uma olhada em como é que esses compostos se ligam. Porque como eu disse, geralmente esses compostos eles podem ionizar. Quando eles ionizam, uma parte fica negativa e a outra positiva. E aí essas cadeias se juntam para formar algo maior. E é essa união constante de biomoléculas em coisas cada vez maiores que formam a complexidade da vida. Bioquímica é sobre isso, é sobre pequenas coisas, biomoléculas, se juntando em cadeias enormes para formar organismos grandes e complexos, como os animais. Olha aí, nós temos uma amina neutra, ou seja, cadeia carbônica mais NH2, e nós temos uma carboxila, cadeia carbônica dupla OH. O que é que vai acontecer aqui? O NH2 ele vai fornecer um hidrogênio a essa reação. E a carboxila ela vai fornecer esse OH aqui.
no final dela para essa reação. Como assim fornecer? Por que é que eles estão fornecendo? Porque esses dois caras têm uma tendência muito grande a se ligar. Então, se eu tenho uma amina perto de uma carboxila, o final da amina tem 2 hidrogênios, o final da carboxila tem um OH. Esses dois caras, o hidrogênio e o OH, como a gente viu desde o começo da aula, eles têm uma tendência muito grande a tanto se ligar quanto se separar. Então, o que vai acontecer aqui é que esse H+, e o OH-, ou seja, o hidrogênio livre e a hidroxila, vão se juntar, formando água, e a amina e a carboxila, eles não perderam a ligação? Então eles vão ficar lá com a ligação solta? Não, eles vão se ligar. Então vai sair um hidrogênio do final da amina, vai sair um hidroxila do final da carboxila, e você vai ter a formação de uma amida, que é a união entre a amina e a carboxila. Você tirou as moléculas ali para formar água, ou seja, uma reação de desidratação, você perdeu água e você juntou as duas partes que ficaram com a ligação sobrando. Vão existir várias reações desse tipo, reações em que a água participa ou entrando ou saindo. Eu não preciso que você saiba todas as reações, mas eu preciso que você saiba como funciona. Eu falo isso desde a primeira aula. Entenda como funciona, não memorize como é. Entenda como funciona. Então, como funciona? Funciona assim. Você tem a amina e você tem a carboxila. A carboxila tem um OH no final. A amina tem um H. Então, você pega esse final dos dois compostos. Eles vão perder essas partes, formando uma água. E essa ligação solta que vai ficar entre eles vai se unir, formando um composto novo. Eu quero que você entenda isso, que alguns compostos eles podem se ligar, perdendo as moléculas para formar a água e unindo a ligação que ficou solta, formando uma coisa maior, uma coisa nova e maior. Eu só preciso que você entenda isso, desse tipo de reação. É dessa forma que a água ela participa de reações, tanto entrando como saindo. Se eu tenho a entrada de uma molécula de água, eu vou chamar essa reação de hidrólise. Se eu tenho a saída de uma molécula de água, eu tenho uma reação de desidratação. Então vimos que a água tem umas características muito importantes para o metabolismo, o fato dela ser um dipolo, e aí todas aquelas regrinhas das pontes de hidrogênio e da carga da água, que por sua vez permite que alguns compostos polares se liguem a ela, os apolares tenham aversão a ela, e todas essas regrinhas, todas essas características peculiares da água tornam a vida possível, porque facilita interações metabólicas. A água participa do metabolismo de diferentes maneiras e às vezes ela serve de ambiente propício para o metabolismo acontecer. Então eu preciso que você memorize essas características peculiares da água e eu preciso que você memorize esses pequenos factoides de química orgânica que a gente falou hoje, porque tudo isso vai ser importante para você entender coisas que estão além, que é carboidratos e o metabolismo deles, lipídios e o metabolismo deles, ácidos nucleicos e o metabolismo deles e assim vai, proteínas. Então eu preciso que você memorize esses factoides, eu preciso que você entenda essas propriedades da água. Para aqueles que querem se aprofundar no assunto, esse capítulo no livro do Leninger vai até a página 75. Se você gostou dessa aula, considere deixar o gostei e se inscrever no canal. E se você ativar o sininho, você vai receber as notificações, porque a gente vai cobrir assuntos tanto de bioquímica quanto de biologia molecular, posteriormente de biofísica e talvez no futuro a gente faça os projetos aí de neurociência e neurobiologia. Bons estudos e até a próxima.